Olá, quinta-feira hoje, aula de matemática. A gente está estudando grandezas e medidas, né? Já medimos capacidade, já medimos massa. Hoje nós vamos aprender a estudar um pouquinho sobre as medidas de tempo. A gente sabe que graças ao movimento de rotação da Terra, né? Que a gente já viu em geografia, que a Terra gira em volta de si mesma, que o Sol, que ela gira em volta do Sol. Lembram do movimento de rotação, movimento de translação? Graças a esses movimentos, todos os dias a gente observa o Sol surgindo lá no horizonte, né, no leste, e ao meio-dia a gente percebe que ele tá bem no meinho, e no finzinho da tarde a gente observa que ele tá se pondo lá no outro horizonte, no oeste, né, do lado contrário ao lado que ele nasceu. Claro que a gente sabe que não é o Sol que está fazendo o movimento, né? A gente sabe que é a Terra que gira, mas a gente parece, né, que é ele que faz o movimento em volta da Terra, porque ele aparece num lado e surge no outro. Graças a esse movimento, então, a gente tem o tempo. O tempo pode ser medido. Antigamente, desde antes, eles já mediam o tempo, muito tempo atrás, né? No início, eles usavam o relógio do Sol. O que era o relógio do Sol? Eles tinham uma madeira, né, colocada no solo, né, no chão, e conforme a sombra que essa madeira fazia no chão, eles sabiam mais ou menos que hora era, porque o sol batia, né? E fazia, a sombra ia mudando. Quando o sol estava lá, a sombra era para cá. Quando o sol estava aqui, não tinha sombra. Quando o sol estava aqui, a sombra era para lá. E eles conseguiam mais ou menos se organizar no tempo através disso. Depois foram sendo criados outros objetos para medir o tempo, né? A ampulheta, depois surgiram os relógios, aqueles de ponteirinho, né? Hoje a gente tem nos celulares, né, os relógios digitais, tem o cronômetro, que ele consegue medir o tempo de uma maneira bem detalhada, né, bem específica, os segundos, os milésimos, bem exatamente o tempo correto. É isso que a gente vai ver, então, na aula de hoje. Vocês já sabem que existem várias unidades de medida de tempo, né? Segundos, os minutos, a hora, dia, mês e ano, certo? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos eu tenho uma hora. A gente sabe que um minuto tem 60 segundos também. Então, se eu pensar, quantos segundos que tem, então, em uma hora? Eu tenho que multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos, porque cada minuto tem 60 segundos, e eu vou obter, então, 3.600 segundos. Então, eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Se eu quiser saber quantos segundos tem em 5 horas, por exemplo, o que eu faço? 3.600 vezes 5. Se eu quiser saber quantos segundos tem em 10 horas, 3.600 vezes 10, certo? Sempre multiplico. É aquela mesma lógica que a gente viu nas medidas de capacidade e nas medidas de comprimento. Sempre fazer aquela multiplicação, só porque lá era vezes 10, vezes 100, vezes 1.000. Agora é 60, né? Porque a unidade de medida de tempo, ela é 60. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Só trocou o número, mas é a mesma lógica, tá bom? Além de a gente medir os segundos, os minutos e as horas, a gente consegue fazer algumas outras medidas de tempo, né? Vocês sabem que graças ao movimento que a Terra faz em volta do Sol, a gente tem origem aos meses do ano, né? Por exemplo, a gente sabe que leva 365 dias e 6 horas para a Terra dar essa volta. Isso é dividido em 12 meses. Alguns meses têm 30 dias, outros têm 31. E a gente tem o mês de fevereiro que tem 28 dias. Mas a gente sabe também que essas 6 horas que sobram,
Durante 4 anos, depois de 4 anos, elas são juntas, né? E dão origem a um novo dia, que é o dia 29 de fevereiro. Por isso que a cada 4 anos nós temos os anos bissextos, que são aqueles anos onde que a gente tem o mês de fevereiro com 29 dias, graças àquelas 6 horas que foram sobrando e formando 24 horas, então, deu origem a um novo dia, né? A gente sabe, então, que janeiro tem 31 dias, tem aquele esqueminha que a gente faz aqui na mão, né? Os meses que ficam aqui nos ossinhos, eles têm 31 dias. Os que ficam aqui no baixinho, tem 30 ou 28 ou 29, como é o fevereiro, né? Então, se às vezes a gente esquecer e a gente quer saber quantos dias tem um mês, a gente pode fazer aqui, né? Ó, janeiro, 31, fevereiro, 28 ou 29, março, 31, abril, 30, maio, 31, junho, 30, julho, 31, daí a gente volta aqui para o início, agosto, 31, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30 e dezembro, 31. Todos os meses que ficam nos ossinhos têm 31 dias, certo? Os outros vão ter 30 ou 29 ou 28, como é o caso de fevereiro. Além de a gente dividir o tempo também, de a gente poder medir ele através dos meses, existem umas outras medidas que a gente faz também. Por exemplo, quando a gente tem um conjunto de 7 dias, a gente diz que a gente tem uma semana, certo? Se forem 15 dias, a gente chama de quinzena, né? Se eu tiver 2 meses, como a gente tinha na escola uma vez, né? A gente dizia que era um bimestre. Agora a gente tem trimestre. Algumas escolas se fala em semestre, como vai ser esse ano nosso caso, né? A gente está estudando e a gente só teve uma nota, então, que foi referente ao primeiro semestre. Então, esse é um jeito de a gente medir o tempo através de agrupamento de meses. 2 meses, bimestre. 3, trimestre. 6, semestre. E isso também é usado para anos, né? Por exemplo, se eu tenho um período de 5 anos, eu posso chamar de quinquênio. Se forem 10 anos, é uma década. Na história, a gente ouve muito falar em século. O que são século? É um período de 100 anos, certo? Então, vai ter algumas atividades relativas a isso lá na apostila de vocês. Leem os textos, né, para dar uma lembradinha. Algumas coisas a Pro já falou, outras não, estão só lá na apostila. E depois façam com atenção as atividades, ok?